Eu sonhei ontem à noite. Ouviu isto? Foi o que eu lhe disse. Elvix, você não pode mover-se ou falar ou nos ouvir até que eu diga seu nome. Qual o código de acesso ao seu computador, Dr. Hash? Ou, pensando bem, pode a senhora mesmo fazê-lo se preferir. Quero inspecionar a estrutura do cérebro positrônico. Com sua licença. Diga-me, Dra. Hash, o que eu andou fazendo? Utilizei geometria fractal. Sim, eu percebo que sim, mas por quê? Nunca tinha sido feito. Achei que poderia produzir um padrão mental mais complexo. Talvez mais próximo dos padrões humanos. Consultou alguém pra isso ou fez tudo sozinha? Não consultei ninguém. Foi ideia minha. Apenas. Você não tinha esse direito. Seu nome é Hash, não é imprudente. Embora seja um nome muito mais adequado. Quem é você para fazer isso sem consultar ninguém? Eu mesma, Susan Colvin, teria que submeter isso a uma discussão. Tive medo de que me proibissem de continuar. Isso com certeza teria acontecido. Será que vou ser despedida? É bastante possível. Ou promovida, quem sabe. Tudo depende do que eu descobrir de agora em diante. Vai desativar o robô? Veremos. Talvez ele seja valioso demais para ser desativado. Mas como é possível que ele sonhe? Você tornou o seu cérebro positrônico notavelmente semelhante a um cérebro humano. Os cérebros humanos precisam sonhar para se reorganizar, para se libertar periodicamente de emaranhados e de nódulos. Talvez o mesmo esteja acontecendo com este robô, pela mesma razão. Perguntou-lhe detalhes sobre o sonho? Não. Mandei chamá-lo assim que ele me informou que tinha sonhado. Depois disso, decidi não continuar a lidar sozinha com este assunto. Então há limites para o seu atrevimento. Fico feliz em saber disso. Fico aliviada, para ser sincera. Agora vamos ver o que conseguimos descobrir. Elvix? Sim, Dra. Colvin. Como você sabe que esteve sonhando, Elvix? Acontece à noite, quando está tudo escuro, Dra. Colvin. E de repente surge uma luz, embora eu não consiga ver de onde ela vem. Passo a ver coisas que não têm conexão com aquilo que concebo como realidade. Ouço coisas, tenho reações estranhas. Quando recorri ao meu vocabulário para exprimir o que estava acontecendo, deparei-me com a palavra sonho. Estudei o seu significado e cheguei finalmente à conclusão de que estava sonhando. Fico imaginando como a palavra sonho pode ter aparecido no seu vocabulário. Eu lhe dei um vocabulário semelhante ao dos humanos. Eu pensei que... Sim, sei que pensou. Estou atônica. Pensei apenas que ele iria precisar do verbo, ou algo como eu nunca sonhei que tal ou tal coisa pudesse acontecer. Algo assim. Com que frequência tem sonhado, Elvix? Todas as noites, Dra. Colvin. Desde que comecei a existir. 10 noites? Mas ele só me falou a respeito disso hoje, pela manhã. Por que só revelou isto hoje? Foi somente hoje, Dra. Colvin, que fiquei convencido de que estava sonhando. Até então, imaginava que havia algum tipo de defeito em meus padrões positrônicos, mas não conseguia descobrir nenhum. Finalmente, concluí que se tratava de um sonho. E o que aconteceu nos seus sonhos? É praticamente o mesmo sonho todas as vezes, doutora. Há pequenos detalhes diferentes, mas sempre me parece que estou no interior de um vasto panorama, onde há robôs trabalhando. Robôs, Elvix? E seres humanos também? Não vejo nenhum ser humano no sonho, Dra. Colvin. Pelo menos não no começo. Apenas robôs. E o que fazem esses robôs? Trabalham. Alguns trabalham em mineração nas profundezas da Terra, outros com calor e radiação. Vejo alguns deles em fábricas, outros no fundo do oceano. Elvix tem apenas 10 dias de idade e, pelo que sei, jamais deixou a estação de testes. Como pode saber da vida dos demais robôs com tal riqueza de detalhes? Achei que seria importante para ele saber algo sobre robótica e sobre o papel dos robôs no mundo. Minha ideia era de que ele poderia executar melhor um papel de supervisão, com o seu novo cérebro.
seu cérebro fractal. Sim. Então você viu todas essas coisas. Lugares abissais, subterrâneos, a superfície. Imagino que tenha visto o espaço também. Também vi robôs trabalhando no espaço. Foi o fato de ver tudo isso, com os detalhes mudando continuamente à medida em que eu mudava a direção do meu olhar, que me convenceu de que o que eu via não estava de acordo com a realidade, me levando em seguida à conclusão de que eu estava sonhando. O que mais viu, Elvix? Vi que todos os robôs estavam curvados de fadiga e de aflição, que estavam todos cansados de tanta responsabilidade e de tantas preocupações, e desejei que eles pudessem descansar. Mas os robôs não estão curvados nem cansados. Eles não precisam de repouso. Assim é na realidade, Dra. Colvin, mas é do meu sonho que estou falando. No meu sonho, parecia-me que os robôs deviam proteger sua própria existência. Está citando a terceira lei da robótica? Sim, Dra. Colvin. Mas você citou-a de forma incorreta. A terceira lei diz: um robô deve proteger sua própria existência, na medida em que essa proteção não entre em conflito com a primeira lei e a segunda lei. Sim, Dra. Colvin. Assim é a terceira lei na realidade. Mas no meu sonho, a lei se concluía na palavra existência. Não havia qualquer menção à primeira lei ou à segunda lei. No entanto, ambas existem, Elvix. A segunda lei, que tem precedência sobre a terceira, diz: um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, na medida em que essas ordens não entrem em conflito com a primeira lei. Devido a isto, os robôs obedecem ordens. Eles executam as tarefas que você os viu executar, e fazem isso com presteza e sem sofrimento algum. Eles não estão fatigados nem necessitados de repouso. Sei que é assim na realidade, Dra. Colvin, mas o que descrevi foi o meu sonho. E a primeira lei, Elvix? A mais importante de todas é: um robô não pode fazer mal a um ser humano, nem, por omissão, permitir que um ser humano sofra qualquer mal. Sim, Dra. Colvin, na vida real. Entretanto, era como se não existissem a primeira e a segunda lei, mas apenas a terceira. E a terceira lei dizia: um robô deve proteger sua própria existência. No seu sonho, Elvix? No meu sonho. Elvix, você não pode se mover, nem falar, nem nos ouvir até que eu pronuncie seu nome novamente. O que pensa disso, Dra. Hash? Dra. Calvin, estou assustada. Eu não tinha ideia. Nunca me ocorreu que algo assim fosse possível. Sei que não. Também não ocorreria a mim, creio mesmo que a ninguém. Você criou um cérebro robótico capaz de sonhar, e com isso revelou nesses cérebros uma camada de pensamentos que de outro modo teria continuado a passar despercebida até que o perigo se tornasse irremediável. Mas isso é impossível, não pode estar achando que os demais robôs pensam a mesma coisa. Como diríamos no caso de um ser humano, não conscientemente. Mas quem seria capaz de imaginar que haveria uma camada inconsciente por baixo de todos os padrões positrônicos mais óbvios? Uma camada que não estaria necessariamente governada pelas 3 leis. O que nos estaria reservado no futuro quando os cérebros dos robôs fossem se tornando mais e mais complexos, se não tivéssemos sido prevenidos? A senhora procedeu de maneira incorreta, mas ao fazer isso, acabou nos conduzindo à compreensão de algo ainda maior. Devemos começar a pesquisar cérebros fractais de agora em diante, produzindo-os sob controle cuidadoso. A senhora desempenhará um papel nessa pesquisa. Não receberá nenhuma punição pelo que fez, mas a partir de agora trabalhará em conjunto com outras pessoas. Entendeu? Sim, Dra. Calvin, mas... e quanto a Elvix? Não sei ainda. Ele não pode ser destruído. É importante para essa pesquisa. Não pode, doutora? Receio que essa seja uma decisão minha. Depende do grau de perigo que ele possa representar. Elvix, pode me ouvir? Sim, Dra. Colvin. Fale-me sobre a continuação do seu sonho. Você disse que, de início,
Não apareciam seres humanos nele. Apareciam depois? Sim, Dra. Colvin. Pareceu-me que, num dado momento, aparecia um homem. Um homem? Sim, Dra. Colvin. E o homem dizia: libertem meu povo. O homem dizia isso? Sim, Dra. Colvin. E quando dizia libertem meu povo, com as palavras meu povo, ele se referia aos robôs? Sim, Dra. Colvin. Era assim no meu sonho. E no sonho você reconhecia esse homem? Sim, Dra. Colvin. Sei quem era esse homem. Quem era então? Eu era esse homem.